Quais são os principais desafios dos negócios que chegam até uma empresa de contabilidade e como resolvê-los de forma prática? Esse é o tema desse episódio do podcast Mais Negócios. Eu tenho um convidado muito especial, um contador experiente e parceiro das empresas que ele atende. Se você está me ouvindo no Spotify, já começa a seguir esse perfil para não perder nada. Se está no YouTube, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações e deixe o seu like nesse vídeo, porque aqui é um lugar de inspiração, informação e educação empresarial gratuita. Não fica fora dessa, porque esse podcast foi criado para desenvolver os seus negócios. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Mais Negócios. Se você é novo por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou Alessio Mascarenhas, consultor empresarial há mais de 20 anos, com trabalho em mais de 20 estados brasileiros, 8 países. Mestre em gestão de empresas, fui fazer lá nas Europa para poder trazer as melhores informações para desenvolver os seus negócios. Mas o meu título mais importante é que eu sou empreendedor como você. Eu conheço os seus desafios e por isso eu posso te ajudar. E para abrilhantar esse episódio, eu trouxe uma pessoa que tem muita experiência. O nome dele é Fernando Rodrigo. O cara, além de ser contador, é especialista em planejamento tributário, é empresário contábil e a sua empresa, a FR Contabilidade, já tem mais de 300 empresas. Fernando Rodrigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Alessio, pelo convite. A satisfação estar aqui, sou admirador do seu trabalho, sempre obrigado. Fui, né? E vamos nessa, falar sobre o que a gente gosta, que é trazer soluções para os empresários que estão começando, empresários mais experientes também, tentar conscientizar, né, dos problemas que existem e trazer soluções, que é o mais importante, focar sempre na solução e não no problema. Exatamente. E aí, para começar, Fernando, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua jornada empreendedora, né? Na sua apresentação eu falei, ele é um empresário contábil, ele não é um contador apenas, então como é a sua trajetória dentro do empreendedorismo? Com certeza, né? Hoje a gente eu costumo falar que eu sou mais empresário do que contador. E eu comecei minha trajetória como a maioria, né? Venho de uma cidade pequena, lá de Pintadas, uma cidade ali de 10 mil habitantes, próximo de Feira de Santana. Vim para Feira de Santana para estudar ali com 16 anos, fiz faculdade. No final da faculdade cheguei a passar num concurso público da Caixa Econômica Federal, mas nesse meio tempo já tinha aquela chama ardente, né, pelo empreendedorismo, já tinha criado marca ali naquela época, enfim, já estava botando a cara, a tapa, o braço na seringa para empreender. E acabou que na época eu tinha ali 19, 20 anos, e talvez se tivesse me chamado naquela época eu até teria ido, né? Mas Deus, né, guarda o melhor pra gente. E aí, quando fui convocado, acabei recusando, não fui, quando me chamaram eu não fui, eu não aceitei a convocação para concurso público, porque na época, foi em 2019, minha empresa já existia, né, já estava acontecendo, trabalhava paralelo, tinha um emprego CLT, numa grande empresa aqui de Feira de Santana, operador de plano de saúde, né, e só que a chama ardeu e eu falei, não vou, quero empreender, acredito no projeto. Na época a gente era minúsculo, né? Era um projeto bem embrionário ainda. Quando você não dedica 100% do seu tempo para o seu negócio, é difícil de você escalar, de você crescer, né? Mas eu já acreditava no projeto, já tinha em mente também de sair daquele emprego CLT para focar 100% no meu negócio. E acabou que, infelizmente, né, a pandemia foi ruim para muita gente morreu. Mas teve um programa do governo naquela época que me beneficiou bastante, que todo mundo lembra, né, que os funcionários CLTs, eles poderiam ser afastados pelo dia todo, meio turno e tal, tinha várias regras na época, e você ficava em casa, basicamente o governo pagava o seu salário baseado lá no cálculo do seguro-desemprego. E aí, cara, eu falei, cara, eu quero isso, eu quero que vocês me afastem, né, já pensando em ter um tempo para minha empresa, para o meu negócio na época. E, tipo assim, isso aí, em pandemia, eu já tinha, na verdade, já tinha clientes. Já tinha clientes, né? E já tinha passado por muitos altos e baixos, né? Já tinha mudado de sede. Cara, eu cheguei a ter meus equipamentos. Fiquei sem lugar para ir em 2018, ali mais ou menos. O lugar que eu ficava era um lugar meio que emprestado. E aí o cara falou, eu vou precisar aqui para demolir, fazer um prédio novo aqui e tal. Fiquei sem lugar para ir.
Aí um amigo meu, que eu prestava serviço para ele, pegou num depósito de produto de limpeza, construiu uma salinha com parede de drywall, e falou, botou um ar-condicionado para mim, tal, negócio, né, pequenininho. Uhum. Falou, venha trabalhar, trabalha aqui, eu boto esses computadores aqui. Eu sou muito grato a ele, né, eternamente grato por isso, né, um gesto, né, que nem todo pai faz com os filhos. Mas enfim. Um suporte danado para começar, né? Um suporte danado para começar, e aí depois disso eu fui para um lugar mais confortável. Aí veio a pandemia. Logo que eu tinha me instalado no lugar mais confortável, veio a pandemia. Aí todo mundo foi para casa, né? E no início da pandemia, minha empresa de contabilidade era uma bancada assim no meu quarto, as 3, 4 máquinas ali, funcionário que eu tinha na época, home office, tá comigo até hoje, é meu coordenador, cresceu, acreditou no projeto junto comigo também. Enfim, aproveitei esse tempo para gravar conteúdo, teve muita coisa durante a pandemia, né? Muita lei nova e muita coisa, principalmente relacionada a funcionário e tal. Apesar de estarmos fechados em casa, o mundo não parou. As empresas continuaram funcionando, existindo. Isso, teve live, aproveitei, pedia para fazer live. Teve um boom do mercado digital, né? Sim, com certeza. E aí eu colei com a galera influente, assim, que já tá vendendo o curso. Falei, cara, deixa eu gravar um curso de contabilidade para dropship, contabilidade para afiliado, contabilidade para infoprodutor, para youtuber, para blogueiro. E a galera, tu vai me cobrar quanto? Nada não cobro nada não. Eu faço o vídeo, eu gravo, bota aí, não vou te cobrar nada, só quero aparecer, né? E aí você aproveitou ali daquele momento turbulento que foi a pandemia para começar a escalar o seu negócio. Começar a escalar, aproveitei esse tempo, né? Afastar do emprego CLT, ficar me dividindo ali. Aí eu sei que, tipo, quando terminou, falou, acabou, não tem mais negócio de afastamento. Tem que voltar. Aí eu falei, então não dá mais pra mim. Chegou a hora de sair. Aí, pedindo sempre direcionamento a Deus, a gente teve a coragem, né? Que a gente sempre fica com receio, né? Pela segurança. Se não tiver frio na barriga, não é empreendedorismo, Sim, né? Tem que ter um frio na barriga. Querendo ou não, muita gente até, né, fica ali trabalho CLT por conta da estabilidade, entre aspas, que, como Flávio Augusto fala, que não existe estabilidade para ninguém, né? Ninguém. Que existe, mas tomei coragem, saí, aí montei uma salinha organizada, um negócio bonito e tal, no mesmo lugar que a gente tá até hoje. No início era uma sala apenas, que dava ali, sei lá, uns 14 metros quadrados. Hoje a gente ocupa o prédio todo. Inteiro, né? É. Eu tive lá. E aí você trouxe 2 elementos na sua fala que eu acho muito interessante. O primeiro é que você chegou a passar no concurso público, mas Sim, não topou. Não topei. Né? A gente até brinca aqui que o empreendedorismo do Brasil é difícil porque grandes mentes, né, grandes empreendedores, o mercado perde para o concurso público, porque o Brasil tem uma política de emprego público muito atraente. São bons cargos. Quem não sonhou um dia em ser auditor da Receita, sim, ou passar na Polícia Rodoviária Federal, porque pagam bons salários, levam as pessoas mais qualificadas que poderiam ser grandes empresários. Nossa, e uma outra coisa que você trouxe foi o equilíbrio entre, opa, eu sou CLT, mas eu começo a empreender. Sim. Eu começo, mesmo estando dentro de uma empresa grande, eu começo a ter ali os meus primeiros clientes, e aí a gente tem que contar também com um pouco de sorte, com a confluência que o mundo imagina. Mesmo num período de crise como a pandemia, você conseguiu ainda expandir e crescer, e também, claro, pelos seus esforços. Então, dá para começar a empreender mesmo sendo CLT? Dá sim. Né? Principalmente quando você trabalha num lugar que não é concorrente, né, do que você vai fazer. Sim, claro. No meu caso, eu trabalho na contabilidade interna de uma empresa de um segmento que não oferecia serviço de contabilidade. Então, para mim, esse ponto foi mais fácil do que talvez uma pessoa que trabalha no escritório de contabilidade, por exemplo. E como é que está o negócio hoje? Quantos clientes, quantos funcionários? Como está dividida a sua empresa, departamentalizada? Você falou aí, estava comigo lá, o primeiro funcionário está comigo até hoje, virou coordenador. Como é que está a empresa hoje, enfim, a FR Contabilidade? Né, nesse tempo aí, né, quando a gente foi para esse ponto, até o último ponto que eu falei da história aí, isso foi 2021, quando a gente inaugurou, sim, ali nossa sede própria não, nossa sede. E aí, de lá para cá, voltei muito do meu estudo, aproveitei para estudar a parte técnica, ali depois que eu me formei, em 2015 até 2020, 2021, fiz 3 pós-graduação nesse meio tempo, aí bateu 2021, aí eu falei, agora eu vou ser empresário de verdade. Saí da CLT, se é para entrar na jogada, né? É para entrar de cabeça mesmo. E aí voltei meus estudos mais para gestão, para, né,
estruturação de uma empresa de fato de contabilidade. Eu falei, eu não quero um escritório de contabilidade, eu quero uma empresa de contabilidade. Perfeito. E nesse meio tempo a gente, né, estudou bastante, estruturou tudo certinho. Hoje a gente tem alguns setores que não são todas as empresas de contabilidade que tem, né, mas vamos lá, a gente tem hoje mais de 300 clientes ativos, né, clientes recorrentes, se for ver clientes avulsos, de serviços extraordinários, assim, tem muito mais. Né, serviço de pessoa física, enfim. Agora, por exemplo, a gente está na época de imposto de renda, tem os clientes que fazem um serviço ali e depois só o ano que vem, né? Uhum. Mas recorrentes ali, algo em torno de 300 clientes, mais de 300 clientes. A gente tem uma equipe hoje com 19 pessoas comigo, né? Me incluo na equipe aí. Nossos setores, né? Tem os setores tradicionais de empresa de contabilidade, que é o setor fiscal, que vai cuidar ali da apuração dos impostos, envio de declarações acessórias, planejamento tributário, né? O planejamento tributário não é uma coisa apartada dos outros setores da empresa, né? É sempre importante lembrar que tudo, tipo, a parte contábil envolve o departamento pessoal, o financeiro, compras, tudo... É transversal, né? Exatamente. Porque imagine, lá tudo a parte contábil está lá cuidando das despesas, né, do caixa da empresa, mas isso está totalmente associado ao planejamento tributário. Sim. Né? Enfim... Aí a gente tem um setor contábil, que é a contabilidade de fato, né, que vai fazer as escriturações das entradas, das saídas, levantar balancetes mensais, mostrando ali ativo, passivo, receita, despesa, demonstração de fluxo de caixa, mutação de patrimônio líquido, enfim. E temos o departamento pessoal, que é onde a gente faz ali a gestão de folha de pagamento, registro de manutenção dos empregados, dos clientes, né? Enfim, férias, avisos, né? Declarações acessórias, geração das guias, contribuições previdenciárias, etc. E nós temos os setores, né, de uma empresa de contabilidade. A gente tem o setor de sucesso do cliente. Bacana. Nós somos uma empresa voltada para o cliente, né? Primeiro o cliente, segundo a empresa, terceiro departamento que você está inserido e depois você. Né? Todas as ações, todas as tarefas que você vai executar, você tem que pensar nessa ordem de prioridade. Não inverta a prioridade, né? Não inverta a ordem da prioridade. Não inverta a ordem da prioridade. E por que é assim? Porque a gente tem que... Eu tive que fazer um trabalho para apresentar isso para a equipe, né? Para não ficar aquela coisa, quer dizer que é todo mundo primeiro do que eu e eu por último. Então, como é que é isso? Então, eu fiz um trabalho de mostrar para eles e conscientizar que é na outra ponta, é lá no cliente que tem mais pessoas envolvidas. Tem um sócio da empresa, tem a família dele, tem os funcionários, tem os fornecedores, tem os clientes deles. Então, se você for fazer conta de 300 empresas, deve ter um universo aí de pelo menos umas, sei lá, 5, 6 mil pessoas envolvidas, né? Multiplicando aí por 15. Cada empresa tem muito mais do que isso, né? Se você for ver. Uhum. Enfim. Então, a gente tem o setor de sucesso do cliente, a gente tem o setor societário, que é quem cuida da parte de abertura de empresa, alteração, baixas, só que a gente tenta fazer esse trabalho de uma forma diferente, né? A gente não pega lá o contrato cuspido, entre aspas, pela junta comercial e manda para tu. A gente inclui ali algumas cláusulas para trazer uma maior segurança jurídica para você, a depender se você tem sócio ou não, se você quer fazer retirada de lucro durante o ano ou não, enfim. E o setor financeiro que toda empresa deveria ter, né? É para ter, né? Um setor financeiro. Nem todo mundo tem, mas lá a gente tem um setor financeiro também e tem a direção, que sou eu. Bacana, Fernando. E assim, você tocou num ponto que é bastante sensível, né? Você falou assim, olha, lá no setor contábil a gente cuida das escriturações, de apurar o resultado, fazer o balancete mensal. Eu vou pedir até para a Suzy a gentileza de colocar aqui na tela, né, o nosso patrocinador, que é a consultoria de gestão financeira da Sexto Soluções. E uma das coisas, Fernando, que a gente, quando está na consultoria financeira, a gente chega fazendo é o que toda contabilidade deveria fazer, que é apurar o resultado das empresas mensalmente, né? E aí eu entendo que algumas não fazem, não é por negligência, é por nada, é porque as empresas também não estão organizadas para isso. E, claro, apurar o resultado e apurar os seus balancetes mensais.
a realidade que a gente vê no mercado não é essa. Então, como consultor, a gente também chega nas empresas apurando esse resultado mensalmente e, em parceria com o escritório de contabilidade, fechando os balanços mensais. Como uma forma de você ter uma informação mais precisa ali de imediato para tomar decisão e não deixar acumular até o final do ano, como é a prática de alguns escritórios, que só vai apurar esse balanço, esse resultado ao final do exercício. Então, isso é uma contradição com as práticas de boa gestão financeira que a gente adota e que a gente procura implantar nas empresas, sobretudo as menores. A gente costuma dizer, a sua empresa é pequena, mas ela pode jogar o jogo dos grandes para crescer. E uma das coisas que a gente acredita é isso, é ter uma boa escrituração, é ter uma boa DRE, né, ter um bom balancete atualizado para que te ajude a tomar decisões. Sobre isso, Alessio, está na norma contábil. No CPC, né, que é o Comitê de Pronunciamento Contábil, que é quem normatiza a contabilidade, que a informação contábil ela tem que ser relevante e tempestiva. Né? Tempestiva é o quê? É você ter essa informação a tempo hábil de tomar a decisão. Perfeito. Porque o produto da contabilidade é gerar informação. É tipo pegar vários dados e transformar numa informação relevante, que seja tempestiva, que seja útil, né, para você tomar boas decisões. E aí, essas informações que a gente gera, coletando os dados dos clientes, em todos os setores, né? No setor fiscal, no setor contábil, departamento pessoal também. Em relação à parte contábil, acontece muito lá na minha empresa de contabilidade, por exemplo, se você pegar as empresas que têm contabilidade atrasada, na maioria das vezes é por negligência do sócio. Exatamente. A gente cobra, se humilha até. É uma questão até cultural, né, isso. Fernando? Assim, as pessoas não têm a cultura de organizar suas documentações, de enviar todas as notas lá de suas despesas, seus gastos, para poder fazer a escrituração contábil. Porque assim, a contabilidade ela não faz o trabalho do financeiro. Né? Uma coisa é diferente da outra. O financeiro da empresa dela tem um papel, mas a contabilidade recebe e trata as informações. Exatamente. O financeiro, ele tem que registrar, né? A gente, falando sobre gestão financeira, né? Já está falando sobre isso até. Tudo parte do bom registro, né? Do você registrar seu contas a receber, seu contas a pagar e fazer a conciliação, que seria da baixa, né? Do que de fato aconteceu. Então, o que é que a contabilidade faz? Né? O financeiro tem que fazer isso, não é a contabilidade que tem que fazer isso. Claro. O financeiro tem que fazer isso. Dentro da empresa. Dentro da empresa, claro. Usando um sistema bom de gestão financeira, enfim. A empresa, por exemplo, não pode usar planilha para fazer gestão financeira. Coisa do passado, uma né? ferramenta muito vulnerável. Né? Eu diria que o principal problema da planilha é ser vulnerável. Porque para perder uma planilha é muito fácil, né? Só apertar 2 botões, Del e Enter. Acabou. Ali se perde uma vida de informações da empresa. Né? E a planilha você está sujeito a uma manipulação errada, a uma fórmula colocada ali descabida ou até com má intenção. Sim. E uma manipulação de dados que é só uma digitação. Sim, né? Então a proteção é mínima, não existe. Mínima. Então, tipo, o cara que usa planilha, por exemplo, para fazer a gestão financeira da empresa dele, tipo, eu não vou, tipo, quando a informação vem para contabilidade, quando vem com planilha, né, até que dá para desenrolar alguma coisa, e tem gente que nem isso faz. Tem. Entendeu? E nem isso tem. Então, tipo, tem contabilidades que recebe as informações e mesmo assim não faz, acumula, deixa para fazer tudo de uma vez? Tem. E quem está errado nesse caso é a contabilidade. Perfeito. Mas a maioria dos casos é o empresário que faz a negligência do financeiro dele. E aí eu posso lhe dizer, Fernando, que nesses mais de 20 anos de consultoria financeira, a realidade que eu encontro lá nos negócios é essa. A maioria dos empresários não sabe se dá lucro ou se dá prejuízo. E se sabe, não sabe quanto é. E empresas grandes. Empresas grandes, inclusive. Indústrias grandes que faturam alguns milhões por mês. Exatamente. E ela simplesmente não sabe. Então, o primeiro passo dentro da nossa consultoria de gestão financeira, dentro desses negócios, é apurar o resultado mensal. Sim. Porque se você não sabe quanto é que você está dando de resultado, como é que você vai tomar alguma decisão estratégica? Como é que você vai mexer nas variáveis que vai te ajudar a melhorar esse desempenho? Né? Então, quando a gente estava falando sobre escrituração contábil e tal, a gente está falando, pessoal, sobre os registros. Quanto é que eu tenho de estoque na minha empresa? Né? Quanto de dinheiro tem parado no meu negócio, imobilizado no meu negócio? E aí eu vejo muitas pessoas procurando
procurando bancos. Eu preciso de capital de giro, mas tem uma fortuna imobilizado no estoque que não gira, a pessoa que não tira um relatório de itens não movimentados para saber quanto está parado ali no estoque. Então, tratar esses dados diariamente, e aí, primeiro pilar da nossa consultoria, tem que estar tudo dentro de um sistema de gestão financeira. Gente, é humanamente impossível fazer isso na mão grande, controlando na planilha, principalmente quando a empresa está crescendo. Né? Você até pode começar desorganizado, mas para você crescer, jogar o jogo dos grandes, tem que trazer tudo para o sistema de gestão financeira, apurar o resultado mensalmente para que você possa, e aí você falou da tempestividade, para que você possa tomar decisões em tempo hábil. Né? Se eu estou dando resultado negativo, prejuízo, o que é que está me levando? Quais são as variáveis que estão me levando a esse resultado? Onde é que eu devo agir agora, imediatamente? Então, essa é a importância de ter uma boa escrituração contábil. Eu acrescentaria, sabe o quê? A falta de previsibilidade, né? Tipo assim, a falta de previsibilidade. Quando você tem um fluxo de caixa bem feito, que parte do registro, né? Tipo, você lança lá toda a sua receita prevista, todos os seus pagamentos previstos. Então, tipo assim, hoje é sexta-feira. Se alguém te perguntar, João, a gente precisa comprar, sei lá, um notebook e à vista tem um desconto aqui de 10%. A gente tem que comprar esse notebook até, sei lá, quarta-feira da semana que vem. Tipo, se você tem um fluxo de caixa bem feito, você sabe que vai ter o dinheiro. Por mais que você talvez não tenha hoje, mas vai ter o dinheiro na quarta-feira. Até quarta-feira, com as previsões de então entrada. Você fala, agenda, quarta-feira a gente compra. Se o cara não tem fluxo de caixa, não tem registro, não tem nada, não tem como saber, né? Aí ele vai falar, não posso comprar. Às vezes perde a oportunidade de pegar aquele desconto. Você quer a maior prova disso, dessa falta, do desespero que gera uma falta de fluxo de caixa? Sim. É o final do ano. Todo empresariado desesperado porque é hora de pagar 13º, folha. Claro, ninguém tem planejamento financeiro. Ninguém tem um fluxo de caixa que é o básico da gestão financeira de qualquer negócio, para que você não precise se desesperar ao final do período. Para que você possa se planejar. Fazer provisões, ou até recorrer a bancos com antecedência para não pegar juros altos. Se eu sei que ao final do ano eu vou ter dificuldade de pagar a folha, eu vou me antecipar e começar a negociação com o banco 3 meses antes. Porque nem sempre você chega lá e tem crédito disponível, ou tem um crédito muito alto. Sim. Então, quando você tem mais tempo, você tem previsibilidade, o que é que você vai fazer? Você vai negociar, você vai procurar outras alternativas. E aí, com esses... A gente já levantou aqui a poeira, as bolas aqui das dificuldades que a gente enfrenta. Sim. E a com as empresas. É falta de gestão financeira mesmo. Que, na minha opinião... Falta de gestão financeira. Na minha opinião, todos os problemas, assim, eu digo como empresário mesmo, não como contador até. É a negligência, cara. Tipo assim, do empresário, na maioria das vezes, o cara quer cobrar o escanteio e correr para cabecear. Tem uma determinada fase da empresa que se faz necessário, né? Sim. Se faz necessário, mas, cara, você tem que entender que ser empresário é uma profissão, né? E em qualquer profissão, existe o cara que é amador e existe o cara que é profissional. Perfeito. E você tem que ser profissional, tem que fazer o que precisa ser feito, tem que estudar, tem que assistir esse podcast aqui toda semana. É isso aí. Que ser publicado. Já vai, foi bom, hein? Tipo, ter boa assessoria, saber delegar internamente, externamente. Tem coisa que tem que ser interno mesmo, um financeiro, por exemplo, a depender do nível da sua empresa interno. Se for o caso, não precisa, porque você pode contratar a empresa do Alessio, por exemplo, para fazer a terceirização ali do seu financeiro. Do financeiro. Enfim, o que não pode é deixar de fazer o que precisa ser feito, porque senão você incorre em todos esses problemas aí. É a falta da disciplina, é a falta de fazer o que precisa ser feito. E empresário é adulto, normalmente, né? E adulto pra ser, não né? faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Perfeito. E aí, para a gente aprofundar um pouquinho mais, você falou que um dos maiores, talvez o maior desafio aí seja a falta de gestão financeira. Aí eu queria ir no detalhinho, como diz Joel J, vamos no detalhinho. Né? Então, assim, nessa falta de gestão financeira, o que é que a gente vai encontrar pela frente? Né? Eu vou levantar uma bola aqui já de cara, e aí você dá o seu ponto de vista. Certo. Eu classificaria aí, por exemplo, um grande desafio que a gente encontra nas empresas. O sistema de gestão, o software, é usado só para fazer vendas.
Só para emitir nota fiscal. Só para emitir nota fiscal. O cara não usa para mais nada, nem para registrar as receitas e as despesas, né, os gastos, fazer. Nem isso. Ele subaproveita, às vezes paga um sistema caro e ele subaproveita o sistema. É uma realidade nas empresas que você atende? É uma realidade, sim. Muitas vezes não dá nem entrada nas compras que faz. Quem dirá é lançar despesa e receita. Quem dirá, tipo assim, baixar, né, o que foi recebido, o que foi pago, fazer o que precisa ser feito, de fato, né? É um problema, tipo, a falta de registro, né? Você também, quer ver uma coisa que você não vai ter de informação e é super relevante? Prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento. Você faz um compromisso a pagar para uma semana, mas só que recebe com um mês. Então, seu fluxo de caixa não aguenta. Né? Perfeito. Essas técnicas, né? Você trabalhar o seu prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento, calcular o ciclo financeiro, para que você possa, inclusive, encontrar a sua necessidade de capital de giro, quanto eu preciso de capital de giro para minha empresa, né, funcionar bem. São técnicas que a gente faz isso, a gente consegue isso na contabilidade, na consultoria de gestão financeira, e que não está na prática, porque o empreendedor, geralmente, ele não se preparou para ser empreendedor. Ele começou ou pela oportunidade ou pela necessidade. E aí, quando você entra no mundo do negócio, você começa ali, meu amigo, no operacional, às vezes você não levanta nem a cabeça para olhar o futuro. Você está ali tão preso no operacional que o empresário não se dedica a desenvolver essas habilidades. É nesse momento que você tem que contratar uma assessoria, né? Para fazer o que você não faz bem, né? E uma consultoria, e uma empresa de contabilidade como a sua, que eu sei que é consultiva. Sim. Você orienta os empresários, não é só emissora de DAF para pagar no. Até no DAF dá para ser consultivo, né? No mínimo, você explicar para o empresário como foi que você chegou naquele valor ali. Né? Para o cara entender, perfeito. Pô, chegou aqui um DAS de R$2.000. Sim, como é isso? De onde veio esse valor? Qual é a base disso aqui e tal? Entendeu? Porque, tipo assim, por exemplo, a empresa do Simples Nacional, né? Que de nome só tem, de Simples só tem o nome. Dependendo do segmento, é bem complexo. Né? Então, no mínimo, mostrar, né, os cálculos, memórias de cálculo, relatório, para o cara ter um embasamento e saber a alíquota efetiva do empresário. Porque, enfim, no mínimo, tem coisa que, com o mínimo de informação que a contabilidade recebe, dá para entregar. Né? Fornecedor que ele mais compra, o item que ele mais compra, o melhor cliente dele, o cliente que ele mais vende. Eu tenho um sistema lá que ele me dá isso para todos os meus clientes. Tipo, os 5 melhores fornecedores, os 5 melhores não, né? O que ele mais compra. Mais compra, pelo menos. Não, é outra história. Quando a gente está trabalhando margem de contribuição dentro das empresas, né? Margem de contribuição, pessoal, é quando você faz as vendas, certo? Você tem um faturamento. Aí você tem que tirar os gastos variáveis para chegar na margem de contribuição. Ou seja, depois que eu vendi o meu produto, que eu tirei os gastos variáveis, quanto sobra para pagar meus gastos fixos e gerar lucro? Então, quando a gente está trabalhando margem de contribuição, a primeira coisa que a gente faz, eu sei que CMV, por exemplo, o custo de mercadoria vendida é super impactante, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma leitura sobre os fornecedores. Ah, porque eu compro nesse cara tem 10 anos. Mas será que depois de 10 anos ele ainda é a melhor opção? Sim. Ah, mas tem um relacionamento. Ok. Eu também acho importante valorizar relacionamento, mas nem sempre o relacionamento compensa a diferença financeira, principalmente porque alguns fornecedores agora estão mais modernos, importando materiais, etc. Então, e aí até isso até nos introduz um outro assunto, né? Depende de onde esse fornecedor manda o produto ou a matéria-prima, se vier de outro estado, se tem diferença tributária de um estado para o outro. Então, isso tudo vai impactar a margem do negócio. E aí eu aproveito isso para entrar nesse tema que você é especialista. E o regime tributário? A gente está falando aqui dos principais desafios. E o regime tributário, Fernando, como é que isso... Não é assim, todo mundo quer ser Simples Nacional para pagar menos imposto. Depende, né? Sempre a melhor opção ou não? Como é isso? Vou te dar um exemplo prático, que não se aplica para todos os segmentos. Uhum. Vou falar o segmento. Por exemplo, venda de bebida. Se encaixaria talvez também para autopeça, farmácia, supermercado, a depender, enfim. Um cliente que vende bebidas, né? Não são todas as bebidas que se encaixam também, é mais bebida gelada, né? Refrigerante, cerveja e tal. A maioria das mercadorias dele, o imposto ele é pago todo na indústria, e aí quando você vende para o consumidor final, você não precisa pagar de novo.
Perfeito. A substituição tributária para o ICMS e a monofasia para o PIS e COFINS. Sobra o quê? Imposto de renda e contribuição social. Vamos lá, a gente tem 3 regimes tributários. Eu vou explicando o regime tributário e trazendo um case prático. Perfeito. Para ficar mais fácil ainda de entender. A gente tem um Simples Nacional que, a depender da sua atividade, você se encaixa lá no anexo, e esse anexo é o que define qual vai ser seu imposto, né? Aí esse anexo tem algumas faixas de tributação, tem uma alíquota nominal, tem uma fórmula de cálculo, que com essa fórmula de cálculo, sua alíquota, né, seu percentual de imposto que você paga, ele vai ser progressivo, ele vai aumentando à medida que você cresce seu faturamento. Certo? Opa, então, primeira coisa, então você vai se enquadrar num determinado regime, que pode ser o Simples Nacional mais popular. Aí você tem os anexos, onde sua categoria vai se encaixar ali em um daqueles anexos, e tem os percentuais de impostos que eles são progressivos. Quanto mais eu faturo, maior o imposto que eu pago sobre ele. Tipo aqueles filmes que o cara bota uma faca na testa assim e vai enxergando mais pra perto, né? É nessa pegada, o Simples Nacional é nessa pegada, né? E, por vezes, mesmo assim, é melhor, né? Porque ele começa muito baixo, por mais que aumente, talvez não chegue no mesmo nível dos outros dois, que é o lucro presumido e o lucro real. Mas, enfim, voltando pro segmento que eu estava falando, que é a venda de bebida, né? Gelada, principalmente. Esse cliente, né? No Simples Nacional, ele se encaixaria no anexo 1. Ele não faturava tudo, né? Ele só negava uma parte. Ele declarava, sei lá, algo em torno de 150, 180, 200 mil por mês, e ele faturava 300, mais ou menos. Certo. Um pouco mais, um pouco menos. E aí, ele pagava ali algo em torno... E outra, no Simples Nacional, a substituição tributária e a monofasia também se aplica. Também você não paga no Simples Nacional, para esses 3 tributos, né? Só que no Simples a gente vai ter o PIS e COFINS, o ICMS, que ele não vai pagar também, assim como nos outros. Só que aí vai ter imposto de renda, contribuição social, e o pior, o INSS patronal, sobre faturamento. Sobre faturamento. Sobre faturamento. O INSS patronal sobre faturamento, contribuição social e imposto de renda. Que faça chuva, faça sol, dê lucro, dê prejuízo. Tem que pagar. Tem que pagar. E é aí, sobre o faturamento. Sobre faturamento. Sobre faturamento. Não deduz. O que eu comprei... Vendeu, tem que pagar. O que eu comprei não deduz, não? Não. O que eu gastei com publicidade? Não. Nada. Só devolução. Devolução, desconto incondicional, basicamente isso. Enfim, aí o que é que acontece? Ele tinha esse problema, né? E tinha uma alíquota alta, sei lá, não lembro de cabeça, mas algo em torno de 7, 8, 9% nessa pegada. E aí eu olhei os números dele, ele tem outros negócios, né? Eu digo, rapaz, vamos concentrar suas despesas, que tinha despesa que ele tinha, que era meio que atendia 2, 3 empresas dele ali. Certo. Vamos concentrar suas despesas nessa empresa. Produtos que você vende, que tem tributação integral, você vai vender pela empresa do Simples, que vai ser melhor. Mas o maior volume dele era cerveja e refrigerante. Vamos vender 100% por aqui. Você tirando aqui esses produtos que é tributado integral e mantendo só os que têm substituição tributária e monofasia, você vai faturar aqui algo em torno de 250 mil. A outra parte você bota nas outras empresas, começa a comprar e vender pelas outras empresas, tal, fazer do jeito certo, né? Enfim, resumindo, o cara, nessa empresa, a gente colocou ela no lucro real. No lucro real, não pagou nem PIS e COFINS, nem ICMS. O INSS patronal é sobre a folha. Ele não tem funcionário, só tem um funcionário, né? Porque é tudo terceirizado, né? Caminhoneiro, terceirizado, distribuidora, né? Sim. A operação é simples, né? Tem um cara lá no administrativo e pronto. E aí, imposto de renda e contribuição social no lucro real não paga. INSS patronal ficou uma besteirinha. Então, tipo assim, ele reduziu a alíquota efetiva de todos os tributos somados no negócio dele, de algo em torno de entre 7% e 9% para, sei lá, menos de 1%. Que ficou só o patronal de um funcionário. Imagina. Ficou algo irrelevante. Então, e outra, aumentou o lastro, né? Parou de correr risco por sonegar. E aí tem uma coisa, Fernando, que é muito importante nessa sua fala, né? O cara tá em Simples Nacional.
Ele foi para lucro real. A gente não está falando de nenhuma desonestidade. Não, tudo legal. É uma organização, um planejamento tributário. Exato. Ele veio para lucro real, que é um regime diferente. Aí depois eu queria que você explicasse objetivamente. Sim. Eu sei que são muitas as variáveis, mas Sim. o que é lucro real, lucro presumido e simples nacional. Sim. Ele veio para aqui e economiza aí 8% de Sobre imposto 250 mil. sobre 250 mil por mês. Você está entendendo? Você está me ouvindo aí? Você está entendendo que esse jogo é muito importante para o seu negócio? Que uma mudança do regime tributário de forma legal pode botar no seu bolso 7, 8% a mais do seu faturamento? Se você está faturando aí 200 mil por mês, a gente está falando aí de você botar 14 mil no bolso todo mês, ou melhor, deixar de tirar, né? Porque você estava ali no Simples Nacional e corrigiu para o lucro real, de forma legal. Não deve nada a ninguém. Então, assim, Fernando, de forma tranquilo. muito objetiva, se a gente fosse falar aqui o que é Simples Nacional, lucro real e lucro presumido, para a turma ficar sabendo o que é isso, né? Vamos Porque hoje, quando você chega no contador, ele, tudo é Simples Nacional. Pô, mas espera aí, Calma aí. vamos devagar. Depende do segmento, principalmente. Tem segmento que realmente, por exemplo, sei lá, venda de roupa. O cara fatura até, sei lá, 200 mil por mês. Falando de maneira bem grosseira, né? Sim. É melhor Simples Nacional, realmente, porque tudo paga, né? É 100% tributado, se você for para os outros dois regimes, né? Certo. E só o ICMS é 20,5%. A depender, se você comprar, né, numa outra empresa que também é do regime normal, você até toma crédito. Se você comprar dentro da Bahia, você toma crédito do mesmo percentual. Se você comprar fora da Bahia, no sul e sudeste, é de um jeito. Se você comprar importado, é de outro. Se você comprar do resto do Brasil, é complexo. É complexo. Como eu falei no começo. O problema do tributo, além de ser alto, é a complexidade. Mas, enfim, voltando e respondendo a sua pergunta, vamos lá. O Simples Nacional é um regime tributário, entre aspas, simplificado, onde ele vai trazer apenas uma declaração acessória e uma guia de pagamento, onde vai estar concentrado todos os tributos. O INSS patronal, PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, a depender, né, se for indústria, IPI, esses são os federais. Aí vem, se for um comércio, ICMS, e indústria também tem ICMS, e serviço tem o ISS. Tem atividades que não tem serviço, por exemplo, locação, enfim. Basicamente é isso. E ele incide sobre faturamento. o faturamento. A base de cálculo é o faturamento. Emitiu a nota fiscal, a base de cálculo é faturamento, essa. Não tem pra onde correr. Aí tem 5 anexos, que aí você encaixa de acordo com a sua atividade. Resumidamente, comércio é 1, vai começar o imposto com 4%. Aqui na Bahia, 2,63%, porque tem uma isenção para quem fatura até 180 mil. Perfeito. Serviço geral, 6%, começa com 6%. Anexo. Pulei a indústria, né? Que é o 2%. Começa com 4,5%. Aqui na Bahia, algo em torno de 3,10%, por causa da isenção de ICMS. Aí o 3 é serviço, que eu já expliquei. O 4 é para algum serviço específico, entre eles advocacia, serviço de portaria, enfim, alguns serviços específicos. Construção civil também no anexo 4. A diferença do anexo 4 é que, mesmo estando no Simples, você paga INSS patronal sobre folha. Certo. Né? E o 5 é para profissional liberal, basicamente. Para gente que, meio que, entre aspas, tem que pensar para fazer o serviço ali, ou é profissão regulamentada e tal. E aí, esse daí, na brincadeira, começa com 15,5%. Tem algumas estratégias de planejamento tributário para reduzir isso aí para 6%. Né? Mas, originalmente, é 15,5% que começa no Simples Nacional. Perfeito. Certo? E aí você vai ter o lucro presumido. Lucro presumido, como o próprio nome sugere, você vai pagar PIS e COFINS e ISS também sobre faturamento. Certo? O total lá. Emitiu a nota fiscal. Igual Simples. Vai sair lá no... E aí vai ser uma guia, um boleto, né, para simplificar, para cada um desses 3 tributos. Certo. E aí sobra o imposto de renda e contribuição social, que vai incidir, né, vai se aplicar sobre um lucro presumido. Aí vai depender do segmento. Se for comércio, 8%. Se for serviço, pode ser 32%. E aí tem uma cacetada de exceções. Né? E tem o INSS patronal, que é sobre folha de pagamento. Né? Beleza. E aí, por último, tem o lucro real, que o PIS e COFINS tem exceções, que pode ser cumulativo, né? Que é sobre faturamento também. Mas, em regra geral, o PIS e COFINS e o ICMS, eles são não cumulativos. O que significa isso, Fernando? Significa que quando você compra, você se credita. Né? E quando você vende, debita. Aí você paga só a diferença do débito e do crédito. Perfeito. Né?
O ICMS no lucro presumido também é assim, né? É não cumulativo. Rapidinho, cuidado você que está assistindo a gente aqui e está achando esse papo, ficou um pouco pesado, ficou um pouco chato, esse negócio de contabilidade. Cuidado você, isso aqui interfere diretamente de quanto dinheiro você bota no bolso, porque se você paga mais impostos do que você poderia economizar, esse dinheiro vai sair, todo mundo reclama do governo, vai sair para o governo, mas vai sair do seu bolso. Vai impactar na sua lucratividade. Então, esse é um jogo extremamente importante. Quando a gente quando a gente chega numa empresa, a primeira coisa que a gente avalia é o regime tributário onde ela está inserida para entender quanto daquilo ali já está comprometido. Está comprometido, assim. Porque você vai pagar independente de qualquer coisa. Sim. E ali no Pinga Fogo, antes da gente começar aqui esse bate-papo, eu perguntei, vem cá, o problema geralmente é o imposto ou é a gestão do empresário? Claro, o regime tributário do Brasil, a engenharia tributária do Brasil é complexa e é cara. É um assunto pesado. Tá certo, a gente entende isso. Mas tem mais barbeiragem do empresário do que do governo em determinados momentos. Aí a gente precisa ficar atento a essas questões. Como a gente não consegue controlar os tributos, isso aí é assunto para Câmara e Senado, sim, a gente pode controlar as nossas ações. E aí você falou sobre sonegação. Olha, você trouxe um caso que disse assim, olha, o cara fatura 200, mas só declara 100. Sim. Isso é comum? A gente sabe que é, né? A gente sabe que é, e o cerco vem se fechando. No início do ano teve uma agonia danada, né? Por causa do lance do Pix, que o governo ia fiscalizar o Pix, tal. Mas, cara, isso aí já acontece. Já acontece. A Cefaz estadual aqui da Bahia, ela já mandou intimações de malha fiscal para diversos clientes, meus e de colegas, né? Falando, amigo, tô vendo aqui que você recebeu no Pix e no cartão, bem lá, grandão, Pix, 100 mil, mas só que tu só declarou 60. Tem como tu retificar lá e botar essa diferençazinha? Antes que eu lhe autue. Então essa agonia aí foi desnecessária, porque isso já acontece, entendeu? Talvez, em relação à pessoa física, né, enfim, com aquela instrução normativa, talvez ficasse um pouco pior. Mas para as empresas, principalmente de comércio, isso já acontece e não se alivie em achar que só negar vai ser uma coisa que vai passar despercebida, porque não vai, não. Deixa eu te contar uma história, Fernando. Eu comecei no cooperativismo de crédito, você é conselheiro do Sicoob, eu comecei no Sicoob Sertão, que hoje é Sicoob Sertão, na época era Sicoob Grande. Lá atrás, há 23 anos atrás, nós já éramos obrigados a informar para a Receita Federal todas as movimentações acima de R$10 mil. Há 23 anos. Então, você que se iludiu achando que o Pix ia ser fiscalizado, já é há muito tempo. E quanto mais a gente avança na digitalização dos negócios, cartão de crédito, cartão de débito, Pix, maior a fiscalização. Então eu vou receber no cheque. Não adianta, o dinheiro que tramitar na sua conta corrente, ele está sendo rastreado. Sim. Se a Receita Federal foi lá e apertar um botão, já foi. Então é uma ilusão. Eu acho que esse debate, e eu entendo quando a pessoa tem um faturamento fiscal e um faturamento gerencial. O nome bonito que dão é esse, né? Por aí. Tem empresa que tem 2 sistemas. Opa, esse aqui é o meu, da Real, da Vera, e esse aqui é o que eu tiro nota fiscal. Qual é o problema disso? Primeiro, um risco legal altíssimo de você ser autuado por uma Receita Federal da vida, receber multas que são geralmente aplicadas o dobro do imposto que você deve, mais juros e correções, multas e correções, honorários, etc. Então, tem um risco legal muito alto. Isso fecha portas para a sua empresa acessar linhas de créditos mais atraentes. Licitações, porque imagina você, se você fatura 200 por mês e diz que fatura 100, pois é, você fatura 200 e diz que fatura 100, quando você vai tomar um dinheiro no banco, aí o cara vai lhe oferecer proporcional a 100, que é o que você declara. Aí você diz, mas isso não me atende, porque eu faturo 200 por mês. Ele vai dizer, mas não é isso que está aqui notificado. Então você fecha as portas. E aí você também deixa de acessar linhas de crédito mais atraentes. Por que é que os mais ricos no Brasil tomam melhores linhas de crédito? Que fazem um bom planejamento tributário, porque eles fazem a declaração do seu faturamento, têm bom relacionamento com os bancos e podem acessar melhores linhas de crédito. Exatamente. Então, não é porque o cara tem mais dinheiro,
É porque o cara é mais organizado, né? Então essa é uma questão. E para quem está nos atendendo, assim, ó, nos assistindo, eu digo, cara, sonegação é um jogo de curto prazo, sabe? Você declara menos do que você realmente fatura, é um jogo de curto prazo. No médio e longo prazo não se sustenta. Se sua lojinha deu certo, tá funcionando bem, tá bombando e você quer expandir, por exemplo, em modelo de franquia, como é que você vai fazer isso? Como é que você vai mostrar para os seus futuros franqueados a expectativa de faturamento e de retorno se você não declara o seu próprio faturamento? Então, jogue o jogo dos grandes, declare seu faturamento, recolha seus impostos, seja mais eficiente, mais competitivo, desenvolva fornecedores e vai ganhar dinheiro. Entende? Então, assim, eu com relação a isso sou muito legalista. Eu respeito quando eu chego numa empresa. Eu nunca digo, faça isso, faça aquilo. Não. Você vai jogar o seu jogo, eu vou te orientar dentro do que eu encontro lá. Mas eu realmente acho que não é o melhor caminho. Sem muito a acrescentar, concordo 100% com você nessa fala sua. E assim, e aí eu quero... você falou sobre o imposto de renda, né? A gente está aqui na fase de imposto de renda pessoa física. Olha, esse é fofoqueiro aí, hein? Tá ouvindo nossa conversa, né, aí. Vai ser a melhor parte do podcast, porque é a parte mais orgânica. Mas você tá falando, a gente tava falando sobre o imposto de renda pessoa física, né? A gente tá nessa fase. Sim. E aí a gente tem aqui uma situação que Vamos é muito lá, comum. eu vou aproveitar teu gancho. CPF misturado com CNPJ, é dinheiro da empresa que paga a conta da pessoa física, dinheiro da pessoa física que paga as contas da pessoa jurídica. Como é que tá isso, Fernando? Eu vou aproveitar teu gancho para falar, tipo assim, o problema da sonegação da empresa respinga na pessoa física também, né? Porque, tipo, tu não declara teu faturamento da empresa. Logo, não tem como você, pessoa física, ter lastro. Não tem como fazer distribuição de lucro formal, né? Informar lá que você tem uma distribuição de lucro de X. Se tu não tem faturamento fiscal, como é que vai informar isso? Aí tu foi lá, comprou casa, comprou fazenda, comprou um carrão. E aí? Isso tudo é informado pro governo. Quando tu compra um imóvel, o cartório manda pro governo. Quando tu compra um carro, é informado pro governo. Se tu pegar, por exemplo, tua senha do gov.br e fazer login lá no programa da declaração de imposto de renda, ele já traz tudo. Já tá tudo lá. Já tá tudo lá. E aí, tipo, tu tinha um patrimônio declarado, por exemplo, de 100 mil. Aí, o ano passado, tu aumentou, foi para 400. Só que tua empresa faturou 250, 300. Pô. Da onde veio esse dinheiro? Então, fica o furo na declaração, né? E aí, tipo, tudo isso é linkado, né? E uma hora você pode cair no problema que você citou. Enfim. Rapidinho, Fernando, só para falar isso, né, pessoal? Ó, o que o Fernando tá trazendo é o seguinte: você que é empresário, que é empresária, você tem duas formas comuns e legais de tirar dinheiro, tirar recursos da sua empresa. O primeiro é pelo seu prolabore, o salário do empresário, aquele valor que você tira regularmente todo mês. E você também pode tirar participação nos lucros, que se você apura o resultado direitinho, você pode tirar até mensalmente, a gente não recomenda, mas pode ser trimestral, semestral, anual, que é você pode inclusive fazer antecipação desse lucro, né? Tirar ali no trimestre, no semestre, e a sua participação sobre os lucros, ela não é tributada. Pelo menos ainda não. Não é tributada. E você pode tirar da sua empresa de forma legal, declarar no seu imposto de renda, tudo certinho, e isso não vai ser tributado. Agora, se você não faz essa escrituração, se você não apura o seu resultado, como é que você vai tirar, né, da empresa? Se você não tira lá as notas fiscais, não faz o faturamento fiscal, como é que você vai justificar que esse dinheiro saiu da sua empresa, do seu negócio? Como é que você vai justificar a sua evolução patrimonial, né? E a evolução patrimonial da própria empresa também. Então, para o empresário, né, a declaração de imposto de renda, eu diria que a parte mais importante é isso aí. É lastrear a sua evolução patrimonial. Né? Prestar atenção nisso. Perfeito. Daria para fazer um podcast só sobre a declaração de imposto de renda. Né? Mas, como o nosso foco aqui é o empresário, eu diria que o ponto principal é esse, é se atentar à evolução patrimonial e ter o lastro para cobrir. Né? Se você tinha em bens 100, foi para 300, você tem que ter um lastro declarado lá de distribuição de lucro retirada, somado com prolabore.
A depender do nível da sua empresa, juros sobre capital próprio também. Perfeito. É uma terceira forma mais incomum, né, para empresas menores, mas existe também. E todo esse somatório aí tem que ser maior do que o que você cresceu de patrimônio. Perfeito. A gente está falando sobre imposto de renda pessoa física, então rapidamente teve mudanças, né, com as faixas e tal. Como é que está o imposto de renda pessoa física agora, em 2025? E rapidamente, o que é que o empresário pode fazer, que ele vai fazer a declaração dele, o que é que ele pode fazer que favorece ele no momento de fazer uma declaração de imposto de renda? Para a declaração desse ano, não mudou ainda, tem uma proposta do governo, né? Subir para acima de R$5.000 por mês. Para né? isentar quem recebe até 5 mil, e para quem recebe até um pouco mais de 5 mil, vai ter uma redução também gradual lá, tal, enfim. Mas ainda estamos na regra anterior, né? A regra anterior, o ano passado, isentava para quem recebia até 2 salários mínimos, que dá. Aí tem uma dedução legal, tal. Fica ali para quem fatura, tem de rendimento, né? Uhum. Até algo em torno de 33 mil de rendimentos tributáveis. Os rendimentos isentos são isentos, como, por exemplo, distribuição de lucro, como você trouxe. Né? E, assim, além de lastrear a evolução patrimonial, a declaração de imposto de renda também, Alessio, é muito importante porque ela serve como comprovação da sua renda para, por exemplo, vou comprar um imóvel, vou comprar uma casa, preciso financiar. Você é empresário, você não é CLT para ter contra-cheque. Né? Perfeito. Então, a melhor forma de você comprovar seus rendimentos é através da declaração de imposto de renda. Aí serve muito nessas horas, né? O pessoal usa muito. Os bancos aceitam, todo mundo aceita. Muito bacana. A gente está falando aqui, a gente está no bloco que a gente está falando sobre os principais desafios das empresas atendidas lá no seu escritório. Sim. O crédito é um desafio? Como é que você vê a questão do crédito lá dentro da empresa? Já parte pelo custo do dinheiro, né, Alessio? Infelizmente, a gente está com a alíquota, o percentual da Selic muito alto. Está em 14,25 na data de hoje. 14,25. E ninguém empresta só pela Selic. Por exemplo, o povo é doido pelo Pronamp, né? E eu fico me perguntando, cara, por que esse povo fica tão doido assim pelo Pronamp? Porque não vale a pena, na minha opinião, não vale a pena, a não ser que você tenha com uma faca no pescoço. Dependendo da atividade, né, que a pessoa tem. Sim. E a depender do que vai fazer com dinheiro, né? Que muita gente também pega empréstimo para trocar de carro. Pega um Pronamp para trocar de carro, enfim. E, tipo, o juro tá caro, né? O dinheiro tá caro. Então, na minha opinião... Bora fazer uma conta rápida aqui de Pronamp. O Pronamp tá 6% mais Selic. Ou seja, 6 20. Mais 14,25 tá dando 20,25. Dividido por 12. Aí na hora de liberar, você ainda tem IOF. Aí você ainda tem um negocinho lá uma abertura de conta, uma taxa de manutenção de conta. Ou seja, o custo efetivo total dessa operação, ela vai para casa de 25%, 27%. Isso aí eu já fiz a conta essa semana, inclusive. Uhum. Então, vale a pena tomar? Depende. Se a sua atividade, por exemplo, for comercial e você tem markup alto, Alessio, eu tenho um markup de 2, de 2,5, ou seja, eu compro de 10 e vendo de 20, 25. Opa, vale se eu vou pagar 3 de Pronamp, 2,5 de Pronamp, vale a pena. Às vezes a pessoa faz compras fora, vai para São Paulo ou vai para o exterior comprar produtos para trazer. E às vezes é uma oportunidade, não. Eu consigo pegar esse dinheiro do Pronamp, que tem 11 meses de carência, aí eu consigo dar vários giros com esse dinheiro e vai fazer sentido. Ok, agora, meu amigo, como eu recebi a proposta do banco, Alessio, estou com dinheiro aqui, pronto, venha tomar aqui 300 mil. Falei, cara, eu não tenho no que aplicar nesse momento, então não faz sentido. Porque você botar um dinheiro no bolso, pagando 2,5% ao mês, quase 2 e pouquinho, não faz sentido. Só para ter o dinheiro. Só para ter o dinheiro. Não vale a pena. Realmente, principalmente para quem vende mercadoria, né, faz muito sentido. Para prestação de serviço, a não ser que você tenha uma dívida mais cara, eu acho. Perfeito. Você, como consultor financeiro, vai saber orientar o cliente muito melhor do que eu até. E existem outras linhas de crédito, né? Sim. Eu aposto muito nas linhas de crédito, nós que estamos aqui no Nordeste. Subsidiadas, né? Eu aposto muito nas linhas de crédito subsidiadas por fundos específicos. Por exemplo, FNE, Fundo de Desenvolvimento do Nordeste. Então, as operações que são lastreadas por esse fundo, elas geralmente são mais econômicas. Por exemplo, 2 anos atrás, eu tomei recurso do FNE, e eu paguei, e a minha taxa efetiva total é 9,75 ao ano. Tá abaixo. Olha que beleza. Abaixo da Selic. Ainda é vantajoso. Ainda é vantajoso. Então, assim,
Qual é a grande sacada? É você ter o seu planejamento para poder acessar as melhores linhas de crédito. Então, organizar a empresa, organizar o negócio para você acessar as melhores linhas de crédito, com as melhores taxas de juro, com um maior prazo, para você poder aplicar no seu negócio e fazer ele girar. No negócio e não nas suas atividades pessoais, não no custo de vida pessoal. Exatamente. E aí, né, tipo, misturar o dia a dia da empresa com a parte pessoal já é um problema, meu amigo. Imagina tomando crédito. Misturar tomando crédito é suicídio. Pelo amor de Deus, não façam isso. Por favor, não façam isso. Exatamente. E tem uma coisa, né, que para mim é muito importante. Como as empresas, na maioria das vezes, ela está desorganizada, ela não tem um fluxo de caixa, ela não sabe nem se dá resultado, não apura ali o DRE, ela não sabe se precisa de crédito ou quanto precisa. Ela só recebe a pancada. Não deu para pagar as contas, eu recorro ao banco. Não deu para pagar as contas, eu recorro ao banco. Quando ela vai ver... Antecipa boleto. Antecipa boleto, está pagando juros às vezes mais alto do que deveria. Então, o primeiro passo para você organizar isso e tomar boas linhas de crédito é você ter a organização das suas finanças. Para você saber, por exemplo, que você está pagando mais de antecipação de boleto do que gostaria. E aí você poder tomar uma boa linha de crédito, liquidar esse furo no fluxo de caixa e passar a operar com mais racionalidade. Então, por isso que a organização financeira ela é tão importante. Para oportunizar que você tome melhores linhas de crédito, por exemplo, e desenvolva o seu negócio. Com certeza, Alessio. Tudo parte da boa gestão financeira. Né? O empresário que pensa na empresa, né, com perenidade, né, a longo prazo, um negócio para viver, ter uma melhor qualidade de vida para ele, para a família dele, deixar para a próxima geração. Eu acho bonito, né, quando tem uma empresa com 3, 4 gerações se perpetuando e evoluindo. Ele, com certeza, ele se preocupa com a gestão financeira e ele tem que ter uma boa assessoria para fazer isso acontecer. É verdade. E hoje eu fico observando, tem 2 grupos de empresas muito claras que nos procuram lá na Sexto para as consultorias de gestão financeira. Uma é aquela empresa que está bem endividada, ela está com muitos problemas, ela não sabe o que fazer e ela precisa da consultoria financeira para a gente poder ajudar esse empresário a resolver o problema. Né? Entender o fluxo do dinheiro, por onde é que está escorrendo, aparar as arestas ali, né, podar a árvore, porque às vezes tá brotando problema de tudo quanto é lado. A gente precisa estancar essa saída de recursos e fazer um planejamento de médio e longo prazo para que essa empresa prospere. Um outro grupo são aquelas empresas que estão bem, não tem problema financeiro grave, mas ela também chegou no limite ali, ela não consegue mais crescer. E agora? Eu vou para onde? Empresa que não cresce, morre. Então a gente precisa... Então essa empresa que ela quer se desenvolver, né, porque é um prato cheio para qualquer consultoria, né, a gente adora porque é mais fácil você implantar as mudanças que vai levar ela para o próximo nível. Né? Normalmente tá uma empresa mais madura, né? Tem equipe. Uma empresa mais madura ou uma empresa que as pessoas são empresários de verdade. A pessoa fez a migração de empreendedor para empresário. Exato. Né? O empreendedor, ele faz... É o cara que tem coragem. Ele tem coragem. Ele tem mais coragem do que qualquer coisa. Ele faz porque vai fazer mesmo, tem que fazer. O empresário não, ele quer profissionalizar. Exato. Ele quer se estruturar, ele quer se desenvolver, ele quer expandir. E eu acho bonito também quando a empresa expande. Olha, abrindo mais uma unidade. O cara abriu mais um negócio. Né? Eu recebi aqui o pessoal da Cidade Jardim, no podcast anterior, e aí assim, a empresa que era uma loja de material de construção, aí hoje tem marmoaria, tem uma indústria de produção de lajes, tem madeireira, ou seja, eles estão crescendo o ecossistema em torno do negócio. Tem coisa mais linda do que isso? É lindo, cara. O meu planejamento estratégico é de fazer tipo isso na minha empresa, é construir uma sede própria e ter um pavimento só para serviços auxiliares à contabilidade que meus clientes precisam e que hoje a gente passa para parceiros, né? Perfeito. E, por exemplo, uma certificadora, uma venda de sistema, um advogado, uma empresa de saúde e segurança do trabalho, enfim, vários serviços aí que mais ou menos como a construção civil, né? Teve tudo que agrega. Tudo que agrega ali ao empresário. Serviço. Tipo assim, o cara chegou lá, resolveu os problemas dele. Né? E BPO financeiro
uma parceria com a Sexto, né? É isso que aí. é um dos serviços que vocês fazem, né? Fazem muito bem feito. E o BPO financeiro, no caso, a terceirização, né, do setor financeiro da empresa, também é um É serviço um passo importante na profissionalização, né? com certeza. Tudo parte de uma boa gestão financeira, tudo parte de um bom registro. Perfeito. Fernando, a gente elencou aqui alguns desafios. A falta de um sistema bem alimentado, né, com as informações hábeis para poder passar para a contabilidade. O tema do regime tributário, que precisa ficar atento para ver se é o melhor regime tributário que a empresa está. O tema da sonegação, né, aquelas pessoas que faturam 200 mil, mas só declaram 100, 150. O acesso a crédito. Tem algum outro desafio muito forte que você gostaria de tratar dessas empresas que chegam até a contabilidade de vocês que diz, poxa, isso aqui é um assunto bem comum, bem recorrente? Cara, às vezes a resistência de usar a tecnologia, né? A gente, já não digo nem de hoje, né? Há muito tempo que a gente tem a tecnologia inserida na sociedade, né? no nosso meio, né? No nosso dia a dia. E, por incrível que pareça, ainda tem muito empresário que faz resistência em usar a tecnologia. E isso tem que ser quebrado, né? Você tem que se adaptar, né? O ambiente em que a gente está é circundante. Ele não é estagnado, isolado, né? Isolado. Ele é circundante. Sua empresa, ela tem relações internamente com seus funcionários, com fornecedores, com o governo, com a contabilidade, com a assessoria financeira, com o advogado. E ser adaptado, né, e fazer uso da tecnologia, não só do sistema de gestão financeira, mas de várias ferramentas que a gente tem, de uma inteligência artificial, por exemplo. Cara, eu acho que isso ajuda demais da conta, e com certeza é uma competência nuclear que a empresa vai ter. Né? Competência nuclear, no caso, é uma coisa que é difícil de ser copiado. Né? Perfeito. A gente está caminhando aqui para o finalzinho, mas tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer a um contador que é especialista em tributária. Diga lá. Reforma tributária. Pronto, vamos lá. O que esperar da bendita reforma tributária e o que é que muda de fato, né? Alessio, eu não estou muito animado com a reforma tributária, digamos assim. Por quê? Por quê, Fernando? Não é que eu tenho medo de mudança, muito pelo contrário, eu adoro, né, quando tem mudanças e coisas que vêm para ajudar. Mas quando vem para complicar, é melhor deixar do jeito que estava ou rever a mudança, né? E a reforma tributária, do jeito que ela foi passada, né, e aprovada no Congresso, no Senado e tal, ela vem com uma proposta de simplificação que realmente simplifica em comparação ao que já existe, mas não simplifica do jeito que deveria simplificar, né? Ela traz, por exemplo, um IVA dual. Simplifica, pero no mútil. Por aí. ela traz um IVA dual, né? O IVA é o Imposto sobre Valor Agregado, que existe na maioria dos outros países, que aqui a gente tem vários, né? Aí a gente tem o IVA dual, tem um imposto seletivo, aí tem várias exceções, várias alíquotas, alíquota de referência. Cada estado vai poder definir uma alíquota. Cada estado vai poder arbitrar sobre a sua alíquota. Cada município vai poder arbitrar uma alíquota. Aí tem a alíquota de referência. Cara, continua complexo. Entendeu? Simplificou? Sim. Mas continua complexo. E a pior parte, né, é que vai aumentar a carga tributária, principalmente no setor de serviço. Setor de comércio e de indústria, a depender do segmento, até reduza, né? Alimentos e tal. Na nossa área vai aumentar. Nossa área vai aumentar. O pessoal brigou bastante, teve até uma redução, né, para serviços de profissionais liberais, não redução da base de cálculo e tal, mas mesmo assim, na nossa área vai aumentar. E o setor de serviço, de maneira geral, é quem mais emprega no Brasil. Então, na minha opinião, sincero, sem paixão, sendo bem técnico, a reforma tributária ela vai trazer, no final das contas, infelizmente, inflação e desemprego. Inflação e desemprego. Porque quando aumenta o custo, a gente repassa. Né? Claro. E quando fica mais caro, a gente tem que cortar de algum lugar e, por muitas vezes, é os funcionários. Né? Perfeito. Eu quis trazer essa provocação, né, sobre a reforma tributária, porque aqui no evento Cenários e Tendências, que eu fui organizado pela CDL de Feira de Santana, muito bem organizado, Sim. A especialista que veio em planejamento tributário, quando ela começou a
primeiro ela mostrou a parte boa, a simplificação dos impostos, Vai aí chegou na primeira curva, esse tal de IVA dual, né, em todo o país, é só um, aqui vão ter 2 que vão convergir para 1. 2 e ainda vai ter um imposto seletivo. Ainda tem imposto seletivo e tal. Chamado de Aí eu comecei a achar estranho. Aí quando ela entrou nas exceções, nas particularidades que cada estado, cada município vai aplicar, resumindo, para mim foi decepcionante, porque assim, eu nunca esperei que os tributos fossem diminuir, e eu acho que o objetivo não era esse, mas a ideia era simplificar, mas não me pareceu nada simples. Né, a forma como ele foi votado, e aí a gente sabe que quando isso chega na Câmara, no Senado, tem muitas negociações, tem os interesses dos estados, dos municípios, né? Dos segmentos específicos, tem as bancadas dentro do Congresso, dentro do Senado, que vão lá brigar, fazer lobby pelos seus interesses. Então isso acaba se transformando numa... espremendo o negócio, né? Espremendo, a complexidade permanece. Né? Que bom se a gente soubesse assim, não, o imposto agora, a partir de agora, é 28%. Pronto, aí a gente sabe, a gente vai se preparar para isso, mas não vai ser assim. Então, não é a bola da vez, né? A reforma ela começa a ser aplicada progressivamente a partir do ano que vem. Vai ser tipo um período de transição longo. São 5 anos, custoso, de 2027 a 2033. As assessorias contábeis vão cobrar por isso, vai ficar mais caro. Depois, talvez, quando terminar esse processo de transição, talvez surja aí algum sistema que facilite a vida, enfim. Vamos ser otimistas, né? Tomara que, no final das contas, seja bom para todo mundo. É isso aí. Agora eu vou fazer uma pergunta bem egoísta. Diga lá. Você já me indicou alguns clientes, né? Sim. Eu já fiz consultoria em alguns clientes indicados por você. O que te motivou a essa indicação? Qual era a necessidade que esses clientes tinham e por que você escolheu a Sexto na hora de fazer essa indicação? Alessio, meu propósito é trazer prosperidade para os meus clientes. E sozinho eu não consigo fazer isso. Então, por isso que eu preciso de você para me ajudar a fazer isso acontecer. Né? A Sexto traz soluções que a gente não é especialista. Não é tudo que a contabilidade faz. Né? Por vezes o empresário até acha, né, que a gente faz tudo, mas não, a gente não faz tudo e a gente precisa de um suporte de uma empresa séria que tem conhecimento técnico, boa de relacionamento, boa de comunicação, e vocês fazem isso. Então, por isso que a gente está indicando vocês, para fazer acontecer o nosso propósito, que é trazer prosperidade para o nosso cliente. Pô, muito obrigado pela confiança, Fernando. E assim, agradecendo demais a sua participação aqui no nosso podcast, no Mais Negócios, e aí, quando você fala isso do trabalho da Sexto, e a gente tem a mesma referência da FR Contabilidade, e o nome do podcast tem esse propósito, Mais Negócios, para gerar mais prosperidade para os nossos clientes, para os empresários, para as empresárias que são a grande força motriz do Brasil. Sim, a gente aqui se a gente for falar aqui de micro e pequena empresa, a gente está falando, juntando aí com o mês, a gente está falando de 99% dos CNPJs do país. Né? Apesar de produzir apenas 30% do PIB, gera 55% dos empregos formais. Então, é para essas pessoas que são transformadoras do país, que geram desenvolvimento, que a gente trabalha, tanto aqui na Sexto quanto na FR Contabilidade, eu tenho certeza. E aí eu queria perguntar para você, pedir para você deixar suas redes de contatos, como é que a gente entra em contato para quem quer uma contabilidade top, como é que a gente entra em contato e encontra a FR Contabilidade? A melhor forma de você ver a verdade, né, sobre a nossa empresa, jogue no Google aí, FR Contabilidade ou Contabilidade em Feira de Santana, que você vai ver lá fotos, vídeos, publicações, artigos, as avaliações do nosso cliente. A gente tem mais de 200 avaliações positivas, todas 5 estrelas no Google. Tem a nossa rede, o Instagram, @FR Contabilidade. Tem o meu Instagram pessoal também, que a gente está sempre postando conteúdo por lá. É o fernando.rodrigo_CTB. Vai lá no Google, dá uma olhadinha lá no Google que você vai gostar. Olha, ele desafiou, hein? Porque quando a gente vai procurar uma empresa para um relacionamento duradouro, porque o relacionamento com a contabilidade ele é duradouro, Sim. A gente precisa se cercar de todas as informações para saber que tomou a melhor decisão. Quando o cara diz, cara, vai lá no Google que eu me garanto, é porque o negócio é bom. E como eu já disse antes, né, eu tive o privilégio de atender aí alguns clientes da FR Contabilidade, indicado por eles, né? E primeira coisa que eu percebi lá na ponta, Fernando, é a credibilidade de vocês. Porque eles disseram, Alessio,
Eu te contratei porque foi a FRA que indicou. Se eles indicaram, eu faço qualquer coisa. Então, isso também espelha a credibilidade da empresa de vocês, construída aí ao longo desses anos, né, lá no quartinho, como era uma bancadinha, depois emprestado lá no drywall. E é isso aí. É a prova de que esse projeto seu, essa coragem que você teve de empreender lá atrás, abrir mão de concurso, né? Abrir mão do concurso, mesmo com a insegurança do início da transição de uma grande empresa para o seu negócio próprio que começava ali, que isso tudo valeu a pena. Graças a Deus. De pintadas para o mundo. Não é não? Tamo aí. E vamos expandir essa operação. No mais, meu irmão, quero te agradecer demais. Eu que agradeço. Estamos juntos sempre. Para você que está nos assistindo, não esquece de se inscrever no canal. Ativa as notificações, deixa o joinha nesse vídeo que eu tenho certeza que ele te agregou muito. Se for no Spotify, já começa a nos seguir aí, porque vem muita informação boa por aí. Esse episódio é um oferecimento da Seixo Soluções, mais especificamente do processo, né, da solução do produto de consultoria em gestão financeira, para que a sua empresa prospere. Muito obrigado, tamo junto.